O homem propõe que uma mulher marque um encontro com ele em segredo. No dia seguinte, dentro de um prédio, uma mulher pergunta se a amiga assistiu ao programa especial dessa manhã sobre romances no escritório. No caso da empresa deles, um caso similar é o do Tanaka das vendas com a Yoshika do RH, porque com certeza os dois estão saindo. A outra amiga lamenta que eles trabalham em andares diferentes e não tem chance de interagirem muito, e que eles trouxeram a mesma lembrança de viagem 2 vezes. Ao lado, um rapaz de 28 anos chamado Masugo Tateishi estava trabalhando quieto no seu canto, até que Shizuno Hayakawa, de 32, surge de repente e pergunta o que ele acha sobre esse romance no escritório. Honestamente, o sujeito não tem nenhuma opinião sobre isso. Enquanto isso, as duas fofoqueiras continuam comentando que os dois novatos parece que estão saindo há um mês. Fingindo demência, Tateishi diz que esse casal não deveria estar fazendo isso. À frente dele, Arya Morizono, de 26 anos, pergunta o motivo pelo qual o casal vem pro trabalho, já que vão longe só para conseguir licença remunerada. Nesse meio tempo, as fofoqueiras complementam que pro casal é divertido eles ficarem com medo de serem descobertos, ou seja, isso não é um impedimento para eles, e sim combustível. Escutando isso, Arya conclui que esses dois parece que estão só fazendo um teatrinho, então Taishi soa frio com essas palavras. Enfim, Shizuno volta pro serviço, enquanto outra mulher, Yui Mitsuya, com os mesmos 28 anos do homem, parecia ter chegado com um certo charme, mas a verdade é que ela chama o rapaz na chincha para reclamar que seus recibos foram rejeitados de novo. Sobre isso, Tateishi responde que não pode fazer nada, porque o diretor assistente é bem rígido sobre esse tipo de coisa. Brava, Mitsuya acusa o pessoal da contabilidade de ter o nariz muito em pé, mas o homem não quer saber de choro e devolve o recibo para a colega de trabalho. Já que é assim, antes de ir embora, ela chama o Tateishi de puxa-papel, uma forma de debochar do fato dele estar virando um robô na empresa. Ao escutar isso, a verdade é que o emocional do coitado ficou abalado, enquanto até a Arya reconhece que a Mitsuya não tem coração. Por sua vez, levando em consideração que os dois começaram na empresa na mesma época, Shizuno acha que Tateishi e aquela ruiva podiam tentar se dar bem um pouco melhor. Aliás, quando o sujeito chega em casa, Mitsuya pede desculpas por ter dito aquilo pra ele no serviço. Na verdade, ela só tava fingindo pra não levantar suspeitas. Com dor de cabeça, Tateishi confessa que pensou que seria demitido logo depois do que aconteceu ontem, mas foi exatamente pelo que aconteceu que a garota não sabia exatamente como agir. Resumindo, esses dois estão saindo desde ontem. Aliás, Tateishi pergunta se é isso mesmo que tá acontecendo, e Mitsuya acha que é meio que por isso que ela veio pra casa dele. Sem graça, o cidadão concorda. Por mais que os dois tenham uma reputação de brigarem igual cão e gato no serviço, a verdade é que os dois possuem sentimentos um pelo outro. Depois de algum tempo batendo na trave, eles finalmente decidiram marcar um encontro e estão se vendo desde ontem. Após pegar uma cerveja pra mulher, Tateishi pergunta, só pra deixar claro, se ela quer manter o relacionamento deles em segredo até dos colegas mais próximos. Quando Yui responde que sim, o cara até concorda, mas não acha muito legal eles ficarem se maltratando na frente dos outros enquanto estiverem no serviço. A mulher não acha que é possível eles conversarem normalmente, o que faz o coitado imaginar que ele vai ser tratado igual hoje mais cedo. No entanto, o problema é que a mocinha tem muita dificuldade de esconder os sentimentos e de vez em quando precisa tomar atitudes drásticas para manter as coisas em segredo. Ou seja, o primeiro ponto que ela precisa ressaltar é que os dois não podem, sob nenhuma circunstância, manter contato visual nos corredores. Em segundo, quando eles forem se encontrar à noite, devem descer a 3 estações de distância, que nem hoje. Em terceiro, nas folgas, eles precisam se encontrar na casa um do outro, jamais na rua. Sobre isso, por mais que ache a garota muito fofa falando essas coisas, Tateishi se impõe e admite que adoraria que eles saíssem para algum lugar de vez em quando. Entretanto, Mitsuya quer manter um controle bem rígido, até porque o Tateishi errou hoje e ficou afobado quando ela se aproximou mais cedo. Pensando sozinho, o homem fica frustrado com isso, porque não é como se ele quisesse ficar de agarração com a ficante na empresa. Além do mais, ele lembra das fofoqueiras dizendo que pro casal ficar escondido é mais combustível pra relação do que um problema, e também de Arya, que disse que isso era só um teatrinho pros dois. Na verdade, Tateishi não vê essa situação como um hobby pessoal, ele só queria sentir mais um pouquinho que realmente tá saindo com essa mulher. Contudo, talvez ele esteja pedindo demais. Nisso, Mitsuya dá a ideia deles saírem juntos, mas de máscara, ao passo que mais uma vez Tateishi se rende ao charme da mulher a cada palavra dela. Mitsuya pede desculpas por colocar tantos limites na relação, porque ela ouviu dizer que todo mundo saber pode afetar o trabalho de muitas formas, além de começar a rolar fofocas sobre eles. Em outras palavras, como Tateishi também não quer isso, o melhor a ser feito é manter o relacionamento em segredo. Em relação a isso, o homem concorda que não quer ver a garota sendo alvo de fantasias vulgares no trabalho. Segundo Oi, já que eles começaram essa relação, ela quer valorizar isso, além de que sinceramente ela acha que seria constrangedor pra todo mundo se ficassem sabendo que eles dois estão ficando. Ao escutar isso, Tateishi se aproxima da garota e confessa que é isso que tem feito o coração dele acelerar. Vários dias depois, não só no departamento de contabilidade, mas a empresa toda tá um caos por conta da temporada movimentada da empresa. Em certo momento, Mitsuya aproveita que um colega precisa de alguém para levar um papel para contabilidade, então se candidata
candidata a fazer esse favor pro camarada. Afinal de contas, essa é a chance perfeita de ver o Tateishi. Entretanto, duas amigas se aproximam e dizem que a mulher não pode passar lá, porque ela vive dizendo coisas rudes naquele departamento. Sendo assim, é melhor decidir quem vai com pedra, papel e tesoura. No final das contas, por essa causa e também porque a companhia tá muito atarefada, já faz uma semana que Mitsuya não consegue encontrar seu ficante. Por falar nele, o funcionário fica aliviado ao terminar o serviço. Logo ele recebe uma mensagem da Mitsuya dizendo que vai pra casa antes deles se encontrarem hoje. Quando o Tateishi sai do trabalho, ele tenta falar com a mulher de todo jeito, mas ela tá apagada e não responde. No dia seguinte, de volta à empresa, Hayakawa pergunta se o Tateishi tá com todos os documentos e ele confirma que sim. Nisso ele reflete que tá trabalhando muito nessa temporada de pico, enquanto a mulher ressalta que depois desse encontro vai voltar a olhar números infinitamente numa tela, o que é muito exaustivo. Tateishi não pode concordar mais, principalmente porque os recibos que ele recebeu não batem, ou seja, só Deus sabe quando ele vai sair do expediente hoje. De repente, quando o elevador abre, o pobre homem dá de cara com sua amada. Fingindo que não conhece o homem, ela entra e pede para apertarem um botão do primeiro andar para ela. Tentando manter a compostura, Tateishi pondera que não conseguiu ligar para ela ontem. Horas depois de ter apagado, a mulher pediu desculpas ao rapaz por ter dormido, mas eles nem se viram. Por essa razão, o homem considera que talvez ela seja tão fria quanto o pepino. Em meio a isso, Hayakawa pede desculpas para a colega, porque segundo ouviu dizer, Mitsuya ajudou o diretor assistente com uma papelada no outro dia. Mitsuya responde que não tem problema e pergunta se deu tudo certo lá, e a outra responde que o diretor gostou bastante da organização. A propósito, Hayakawa elogia bastante a colega e questiona se o Tateishi também não acha ela ótima. Ao ser chamado na conversa, o cidadão trava por um momento, então solta que Yui é a excelência dentro do grupo. Dito isso, por mais que tenha ficado lisonjeada com o elogio, Mitsuya finge que o cara tá sendo sarcástico. Vendo que ela tá muito tímida, Tateishi comenta que o diretor devia ter pedido isso ao departamento de contabilidade, enquanto Hayakawa concorda porque o departamento de planejamento anda ocupado demais. Por isso, seria tranquilo se Mitsuya recusasse ajudar da próxima vez. Enquanto isso, Tateishi repara que a orelha da garota tá mais vermelha que um pimentão e fica com medo de perceberem algo errado. De fato, Hayakawa chama o nome dos dois, mas é pra dizer que eles dois têm potencial pra se darem bem, ao invés de ficarem se humilhando como sempre. Mitsuya diz o nome do Tateishi errado, então ele fica ainda mais preocupado dessa atuação ficar óbvia demais. Nessa hora o elevador fica bem cheio, e Mitsuya aproveita que ficou mais isolada com o ficante pra comentar que a Hayakawa tá quase descobrindo o segredo. Tateishi tenta dizer que foi a própria Mitsuya que agiu estranho, mas logo eles percebem que não devem interagir dessa forma e deixam isso pra lá. Ainda assim, quando a mão dos dois bate por acidente, eles aproveitam que estão no fundo e dão as mãos por um instante. À noite, conversando no celular, eles comemoram que a temporada de pico da empresa acabou. Depois de um mês saindo, Mitsuya acha que os dois devem se chamar pelo primeiro nome quando estiverem sozinhos. Tateishi argumenta que se acostumou com Mitsuya, mas a mulher faz questão de ser chamada de Yui, o que deixa o rapaz envergonhado, mas no fundo era o que ele queria. Mais tarde, já no metrô, um homem avisa que saiu de casa para o encontro que eles terão. Após chegar um pouco atrasado, ele fica encantado ao ver que Yui se arrumou bastante para o encontro deles. Segundo ela, esse é um encontro especial porque eles estão esperando bastante tempo para isso. Mesmo sem saber exatamente como fazer isso, o rapaz elogia a beleza da mulher, que também não faz a mínima ideia de como receber um elogio. Como sempre, os dois agem de forma desgovernada, mesmo tentando soar da forma mais natural possível. Seja como for, Tateishi quer saber qual filme eles vão ver, e a garota diz que tá ótimo o que eles resolveram no telefone. Em seguida, Yui chama o cara pelo sobrenome, Tateishi, e os dois têm uma discussão sobre a conversa que acabaram de ter sobre isso, porque a coitada simplesmente não consegue chamar o ficante pelo primeiro nome. Vendo a forma abobalhada como os dois estão agindo, Tateishi começa a achar que eles são um casal do ensino médio. Na hora do filme, ele reflete que talvez isso não dê certo, porque eles se chamam pelo sobrenome desde que se conheceram há 6 anos. Durante todo esse tempo, nada de muito especial aconteceu, quando tudo que Tateishi queria era que algo especial acontecesse, mais especificamente que algo surgisse entre ele e Mitsuya. Em meio a essa reflexão, o filme entra numa cena assustadora, então Yui pega a mão do cara e aperta firme. Na saída, o casal resolveu que iriam comer, até que um homem chamado Seiya surge e cumprimenta Yui com entusiasmo. Ela age do mesmo jeito, porque os dois não se veem faz muito tempo. Ao mesmo tempo, Tateishi vira a cara para não ser reconhecido. Seiya chama a mulher para comer alguma coisa e comemorar o encontro repentino, mas ao ver que o Tateishi estava ali atrás, também cumprimenta o colega. Tateishi reflete que Seiya era um dos caras que treinou ele no início da empresa, além de ser veterano da Mitsuya na faculdade e ter um lugar especial no coração dela. Sendo assim, os três vão comer algo juntos. Seiya elogia que Mitsuya foi colocada na liderança do planejamento pela nova competição de produtos, e Tateishi não evita ficar com ciúmes. Logo ele confessa que tá surpreso de ver um antigo colega, e ele explica que tá numa viagem a negócios, mas que decidiu ver um filme por causa do tédio. Com medo do cara ter
visto alguma coisa, Tateishi e Mitsuya mentem que também se encontraram sem querer. Por um momento, Tateishi pensa que não teria problema esse cara descobrir, porque ele é de uma filial diferente da empresa. No entanto, Yui belisca o sujeito e deixa claro que não quer ser exposta. Diante disso, ele mantém um discurso que eles não estavam no encontro. Algum tempo depois, Sia se despede e o casal comemora por ter mantido a mentira. Nesse momento, Yui agradece Masugu por tudo, usando o primeiro nome dele. Segundo ela, demorou, mas finalmente conseguiu. O homem reclama que ela não teve problema nenhum em chamar o Seiya pelo primeiro nome, e ela explica que é porque tinham mais 3 Suzuki na faculdade além dele. De todo jeito, Masugu tava só brincando e chama a ficante pra eles continuarem o rolê em casa. Na manhã seguinte, assim que acorda, ele chama ela pelo primeiro nome e deixa a garota envergonhada. Na hora de ir pro trabalho, ele acaba dando de cara com a Arya Morizono dentro do metrô. Porém, Yui foi sagaz e já tinha visto a mulher, então decidiu pegar o próximo vagão. Com o passar dos dias, o casal continuou no mesmo esquema, fingindo que mal se conhecem, enquanto se encontravam às escondidas. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!